Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 3 de maio. Vamos ver o que aconteceu com o nosso Ibovão da Massa ontem, que cedeu, bateram forte no Ibovespa aí, impressionado pela Vale, pela Petro. Petro que foi muito pressionado aí pela questão do petróleo, Vale pressionado pela questão do minério. E fora que o humor dos investidores estavam muito voltado para o externo, apesar de os indicadores aqui no Brasil também não terem vindo tão bons assim, certo? Bom, olhando num cenário geral, a preocupação dos investidores estão pesando hoje, não só hoje, mas desde ontem, sobre a questão da crise financeira que iniciou lá nos Estados Unidos, vindo ali pelo Silicon Valley Bank. Então, nós tivemos o Silicon Valley Bank, nós tivemos o First Republic Bank, que acabou sendo adquirido pelo JP Morgan, e mesmo assim, a galera continua com a atenção mais alta. Tanto é que o setor financeiro ontem, lá no S&P, foi o que mais caiu, um dos que mais caíram. E quando o setor financeiro cai, acaba carregando com ele todos os outros setores. Então, a gente olha ali que dos 11 setores, 10 fecharam em queda. Então, isso preocupa bastante a cabeça dos investidores, porque hoje temos aí a decisão da política monetária do Fed. Se o Fed subir a taxa de juros e mediante como vier o tom na declaração da política monetária, isso pode fazer com que o mercado afunde um pouco mais, porque se o Fed der indícios que vai continuar o aperto e por muito tempo, isso pode prejudicar alguns setores e acelerar uma possível recessão norte-americana, beleza? Então, essa é a preocupação global. A gente olha para a Ásia, Pacífico e Europa, todo mundo fica olhando porque a gente está falando da maior economia do mundo, certo? E com isso a gente vê que as commodities começam a sentir também, Nós temos aí o petróleo chegando ali, beirando aquela casa ali dos $70, a gente está vendo ali agora no momento, está $70,08, Vamos botar assim, $70,08, caindo 2%. Isso já olhando tanto uma leve recessão norte-americana, uma preocupação pela leve recessão norte-americana. Nós temos aí a economia chinesa também, a parte industrial da China veio com os dados abaixo do esperado, então mostra uma demanda sobre as commodities que movimentam o setor industrial, jogando um pouco para baixo. Aí a gente vai ver ali minério de ferro, petróleo, cobre, enfim, essas commodities que são um pouco mais utilizadas como matéria-prima. Quando a gente olha o minério de ferro hoje, o minério de ferro não tem cotação, porque China está no feriado, então não tem a cotação. Mas a gente olha o DXY, o índice dólar ao redor do mundo, mostra uma fraqueza, cedendo aí 0,4%. A gente vê a Europa toda no positivo, mas também nós tivemos uma série de indicadores na Europa vindo bons, ainda mais na questão de balanço das empresas, então isso anima um pouco mais os investidores europeus, mas isso tudo pode mudar. Lembrando que a Europa vai fechar antes da política monetária. Então, ontem já teve uma liquidação forte, então nada mais natural do que ter um leve recuo, até porque as ações, as empresas, elas acabaram reportando um bom resultado e ficaram baratas. Então, a mesma coisa que acontece lá, acontece aqui também. Quando a gente olha, mesmo com toda a preocupação vindo pelo lado da política, o lado fiscal, todas essas questões, o mercado financeiro começa a precificar a expectativa futura. Quando vem o fato e o dado presente, vê que o mercado precificou mal alguns ativos. Então, a galera começa a tomar, é natural, e isso vai acontecer aqui também. Por isso que eu falo para vocês sempre no final do vídeo. Galera do longo prazo, vocês compram ativos, vocês estão se tornando sócios de empresas e não estão comprando o índice, beleza? O índice pode despencar, mas façam a gestão da carteira de vocês, porque a carteira de vocês, na maioria das vezes, não replica o índice. Vocês não fazem, aí vai depender de como você monta a sua carteira, a estratégia junto com o seu assessor de investimento, beleza? Bom, seguindo aqui a nossa pauta, nós temos aí os futuros norte-americanos também, Nós temos o S&P, o futuro S&P levemente positivo, ainda muita coisa pode acontecer. Lembre-se que o mercado nos Estados Unidos abrem às 10h30, então até lá
muita coisa pode acontecer. Nós temos aí, como eu falei, já falei do WTI, já falei do minério de ferro. Então tá tudo muito lindo, tudo muito bonito, beleza? Bom, deixa eu agora botar o nosso Ibovão da Massa aqui. Nosso Ibovespa que cedeu 2,4% ontem, né? Então, ontem nós tivemos o Ibov cedendo, nós tivemos um dólar muito mais pressionado aqui, mesmo o dólar lá fora estando um pouco mais neutrão, um pouco mais calmo, certo? Então, isso acaba mostrando que a gente foi muito mais pontual, essa subida aqui do dólar, né? Porque não era para uma subida assim tão drástica assim, até porque a gente vê os DIs bem calmos, os DIs são bem tranquilos, então foi uma questão, na minha visão, muito pontual, olhando para o Brasil. Bom, vamos falar aqui do nosso Ibovão da Massa, que é o que a galera quer ver, que a galera quer entender o que está acontecendo com o Ibovespa. Bom, o Ibovespa a gente vem nessa lateralização, a gente vê as médias móveis, né, de curto e de médio período, né, de 10 e a de 20, praticamente numa lateralização e uma leve inclinação para baixo, né? Então mostra agora o mercado já pelo terceiro mês trabalhando nessa região aqui, né? Esses 3 últimos candles aqui. Então vamos pegar aqui, ó, a máxima foi em 108 mil pontos, né? Mas o fechamento e a abertura estão basicamente trabalhando na região aqui dos 104 aos 102. Então, está bem pressionado ali entre 2 mil pontos, basicamente, de fechamento e abertura dentro do Ibovão da Massa. E trabalhando na ponta de baixo aqui desse nosso caixotaço. Ontem, nós tivemos essa configuração aqui, né? Vamos botar o mapa de calor aqui do Ibovespa, né? Mapa de calor. Vamos olhar como é que ficou os nossos quadrantes por setores, todo mundo groselhão, todo mundo no vermelho. Então aqui, ó, materiais básicos, nós tivemos aí Vale, que pesa bastante o nosso Ibovespa, caindo quase que 4%. Nós tivemos aí o setor financeiro também cedendo e cedendo muito forte. E o setor de petróleo caindo também, aqui a Petrobras caindo 4%, tanto a PTR4, PTR3, né? A Prio também caindo 3,5%. Ou seja, todo mundo impactado com a questão externa. O exterior ontem fez preço aqui no nosso Ibovespa, certo? Tanto é que quando abriu o mercado norte-americano, nós vimos aí o índice, né? O índice futuro e o índice Ibovespa. São duas coisas diferentes, certo? O índice futuro é o índice Ibovespa mais um spread, porque a gente está negociando o vencimento, né? E o índice para frente. O Ibovão da Massa é o mercado à vista, certo? É o mercado de hoje. Ninguém negocia o Ibovespa. A gente, quando vai negociar, é o índice, o mini índice ou o índice cheio, beleza? O índice futuro que a gente negocia. Show? Mas quando eu trago para vocês, eu trago sempre o Ibovão da Massa. Bom, então nós tivemos essas preocupações aqui pela forte queda do minério, como falei, então a preocupação sobre a demanda da commodity. Aqui nós temos também a preocupação sobre a leve recessão, então o petróleo despencou, o petróleo caiu muito forte esse mês, né? No mês passado, esse mês também continua uma queda, então isso acaba preocupando e pressionando as nossas petrolíferas. Vou tirar aqui os baixos impactos, vou colocar os países. China está fechada, então... Opa, porque eu botei Japão, não precisa. Reino Unido e zona do euro, certo? Bom, nós saímos agora com a taxa de desemprego da zona do euro com 6,5%, a previsão era 6,6%, então teve uma recuperação. Tanto é que hoje os dados da Itália também vieram bons em relação à taxa de desemprego. Então, uma recuperação, isso é positivo, é um dado positivo para a Europa. Então, pode ser que a Europa continue aí nesse campo negativo hoje, certo? Às 8 da manhã, nós temos os juros da hipoteca lá nos Estados Unidos, né? O anterior era 6,5, vamos ver como é que vai vir hoje pela manhã. E depois nós temos a variação de emprego privado. Nós tivemos o JOLTS ontem, né? O JOLTS ontem, eu vou botar até aqui para vocês. Pum, 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 pum. Meu chapéu, cadê? Pô,
botei amanhã. Ontem, pô. Agora sim, agora sim. Bom, vamos lá. O JOLTS ontem veio com uma queda, era esperado 9,7 e veio 9,6. Né? Então, veio um mercado de trabalho mais fraco. Hoje, nós temos o ADP, que está aí com uma previsão de 140 mil vagas, né? O anterior foi 145 mil. O consenso é de 148 mil, 145 anterior e 148 mil o consenso. Então, vamos ver como vai vir a leitura da variação de empregos privados hoje, que aí pode, com amanhã, com os pedidos iniciais de seguro-desemprego, mais a taxa de juros hoje, pode fazer uma reviravolta aí no mercado, beleza? Jogar esse mercado para baixo. Mas o que vai ditar a semana é a taxa de juros. Bom, nós temos aqui o PMI composto global, que vai sair às 10h45, logo após ali, 15 minutos depois da abertura do mercado americano, e o PMI de serviço também, beleza? Bom, depois nós vemos aí com o índice ISM, né, que é o emprego do setor de serviço, e a variação aí de estoque bruto. E a cereja do bolo, né, a estrela do dia, às 15 horas, nós temos a decisão da política monetária, da taxa do Fed, e depois, às 6h30 da tarde, nós temos a nossa decisão aqui da política, da taxa de juros. Então, o anterior, né, teve um aumento aí de 25 base points, é esperado mais 25 base points. Agora a gente precisa entender como vai ser o comportamento e a fala do Jerome Powell nas perguntas e respostas, na declaração da política monetária, para depois a gente ler o que vai sair na ata do Fed. E a mesma coisa aqui com a decisão da nossa Selic, né? Porque está previsto a manutenção, o famoso manteu do mercado de 13,75%. Beleza? Bom, esse é o recado de hoje. Então, o que eu posso falar para vocês que estão no curto prazo? Vão operar dólar, índice. Vejam as aberturas e essas janelas que vão sair os indicadores, as divulgações de alguns indicadores, a declaração de alguns membros importantes que podem vir a movimentar o mercado. Não deixem também de avaliar que a liquidez do mercado hoje pode vir muito para a parte da tarde. Então, você que está fazendo giro, não deixe de avaliar isso. Você do longo prazo, se preocupe muito mais em analisar como estão as ações, certo? Vou até botar aqui, acho que a gente tem um tempinho, vou trazer para vocês aqui a nossa querida Vale, certo? Porque a Vale, muita gente vem mencionando ali, falando comigo. Então, vou trazer aqui rapidinho, só como um bônus, para a gente comentar um pouco. A gente perdeu aqui aquele piso, né? Aquela linha de suporte nos R$ 76. Caiu, continua caindo forte, tentou fazer uma alta, bateu aqui na média móvel de curto período, né? De curto prazo aqui, de 10 períodos, e retornou a cair, né? Voltou a cair, batendo ali num outro piso, no outro suporte de 69,5. Se perder esses 69,5, pode vir aqui, ó, para essa região dos 66, 65. Vamos botar aqui, ó, 65,30. Pode vir buscar essa região. Vindo buscar essa região, vocês têm que avaliar o quanto barato está ou não. Lembrem-se sempre do seguinte: Bolsa de Valores, a nossa querida Petro também aí, ó, perdendo, vindo buscar, descansando hoje na média móvel de 200, vindo buscar aí os 22. Enfim, sempre venham avaliar. A galera que é assessorada por mim já tem aí quais são os calls, quais são as oportunidades que a gente sempre vem traçando, porque o nosso escritório também tem a carteira recomendada, né? Os analistas acabam jogando para a gente, né? Colocando para a gente quais seriam as oportunidades do mercado e o preço teto para cada um dos ativos. Lembrem sempre do seguinte: uma coisa é o Ibovespa, uma coisa é isso aqui. Outra coisa são os ativos que a gente compra, certo? São os ativos que a gente até analisou da outra vez e tudo. Uma outra coisa são esses ativos. Quando a gente compra ativos, a gente está se tornando sócio de uma empresa, né? Sócio de uma empresa. Então, a gente tem que buscar empresas sólidas, que tenham bons resultados,
históricos e até mesmo para frente. Então, olha a solidez da empresa. Então, faturamento, receita crescente, lucros crescentes, uma boa gestão de custos e despesas, uma boa geração de caixa e um bom histórico de pagamento de dividendos. Isso que o investidor precisa acompanhar, porque quando você se torna acionista, o acionista está olhando para o retorno sobre os lucros e que impactam como dividendos, proventos na sua carteira, beleza? Isso é o que importa. Preço importa, Vini? Muito, muito. Então, nem sempre quando a ação está caindo a gente vai comprar, tem que olhar os pontos chaves ali de compra, por isso que eu gosto de traçar linhas de suporte, linhas de resistências, para saber aonde tem ponto de briga para eu poder entrar no ativo, para evitar pegar faca caindo ou pegar foguete subindo, beleza? Bom, uma boa quarta para vocês, muita atenção com o capital de vocês, sejam responsáveis, não entrem na emoção, não entrem com viés para vocês fazerem uma boa gestão da carteira de investimento, beleza? Então, forte abraço pessoal, até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!